Eu tava aqui rodando a internet esses dias, até que eu vi essas meninas postando vários vídeos no TikTok falando que o livro era grande demais e que tinha palavras demais e que o livro era chato porque não tinha desenho. Por que as páginas estão tão cheias de palavras? Tipo, que porra é essa? Gosto de páginas que não sejam preenchidas com tantas palavras. Tipo, literalmente cada página é tipo, olha isso. Diabos, tudo que eu leio é um flashback. Eu não tô nem aí pra sua vida passada. Eu realmente não tô nem aí. E aí elas falando que pulam diversas partes porque tá muito grande e querem ir direto pro diálogo. E eu fiquei meio em choque. Vocês devem ter ouvido falar recentemente daquele tema de capital cultural, que é onde aquela coisa que as pessoas querem virar cada vez mais inteligentes, cultas, isso e aquilo. E assim, problema nenhum nisso. A gente sabe que pessoas que leem livros são pessoas muito inteligentes, muito cultas. Acontece que agora essa parte de livro virou mais uma coisa pra performar, assim como tudo que a gente vê na internet. A gente vai ver aqui alguns vídeos sobre esse tema e reagir, e entender por que isso está acontecendo e qual é o impacto disso para nossa sociedade. Ela postou assim, ó, eles me perguntando quantas edições do livro é possível ter, né, sendo edições diferentes. Vamos ver. You got deep under my skin, and I still feel your power. You changed my voice, you locked it in, and put out any fire. And still with one touch, you got me where you want me, yeah. And it's like a rush. Eu fiquei bem preocupada quando vocês começaram a me mandar esse tema, porque até então eu sabia que isso acontecia, mas eu não sabia que tinha se escalonado nessa situação extrema que tá hoje, que é do BookTok. A gente vai entender aqui porque que isso aí não é mais uma coisa bobinha, como parecia antes, pelo menos pra mim. E eu quero dizer pra vocês aqui que eu finalmente comecei o meu clube do livro, gente. Eu tô aqui falando pra vocês em primeira mão hoje, eu tô muito feliz. Espero que vocês participem, que vocês gostem. Eu vou deixar aqui o link do meu clube do livro na descrição e mostrar pra você aqui na tela como é que isso acontece. E no meu clube do livro você vai receber um PDF exclusivo com várias coisas sobre o livro pra vocês colocarem, os insights de vocês. Vai ter sorteio de 2 livros por mês, da escolha de vocês, então vocês podem escolher o livro. Entre diversas outras coisas, porque nós vamos fazer reuniões mensais, ou quem sabe 2 vezes por mês. Vamos ver como é que isso vai andar, se vocês gostarem. E vocês também vão poder me dizer indicações de livros. Inclusive, eu coloquei lá no site, eu vou atualizar toda semana, a lista dos livros que eu indico aqui pra vocês no meu canal. Então tá lá certinho, com os links, os livros, tudo que vocês quiserem ver. E vocês podem me enviar e-mail, que é clubedolivro@julialeivas.com. Se vocês quiserem me indicar algum livro, alguma coisa, ou quiserem falar sobre o site, ou quando vocês se inscreverem, eu espero que vocês gostem, porque eu tô muito feliz e animada pra gente começar isso. Então vamos lá ver uns vídeos sobre esse tema, e eu vou explicar pra vocês o que é BookTok, caso você não saiba. Fica tranquila, tá? Mas só pra vocês entenderem o contexto. Ela tá falando que é a maior compra dela de livro. Vamos lá ver e falar sobre isso. Standing at your doorstep, feel it everywhere, feeling every. Eu espero que vocês contem quantos livros cada pessoa dessas que a gente vai mostrar agora, quantos livros elas compraram. Vamos ver outro. Darkness falls, walking empty corridors, dusty roads, seeing things never shown. You and I, we know. Place your bet. Eu vou passar um pouco pra gente contar quantos livros, acho que ela vai falar no final, mas até então eu contei 20 e o vídeo tem 4 minutos, então assim, é muito livro, vamos lá. Vocês estão vendo a quantidade de livro? É muito livro, certamente. Vamos lá, para mais um. E aí a gente vai começar a falar sobre esse tema, vamos ver. Aqui também é outro, né? Uma compra de livro muito grande, vamos ver.
Então temo que eu tenha, na verdade, sido uma chefe de menina muito, muito próxima do sol. Tenho agora na minha frente 35 livros novos que comprei na última semana, nem mesmo uma semana completa, ok? E tem mais 2 a caminho, ok? Vamos a... Então tá, vocês já viram aqui o contexto do que é o BookTok, né? BookTok é essa comunidade aí do TikTok onde as pessoas compram os livros, fazem as resenhas, postam os livros que elas compraram e principalmente agora virou essa coisa de você mostrar as compras dos livros que você fez em grande quantidade, porque você comprar 1 ou 2 livros não é bonito, não é aesthetic. E aí parecia tudo muito lindo, né? Até então eu pensava, poxa, ainda bem que as pessoas estão voltando a ler, né? Isso é muito legal, é um movimento muito legal, que bom que está de volta. Acontece que, como sempre, tudo na internet não é o que parece, né? Não é o que parece. Hoje as pessoas estão comprando esses livros para poder postar esses vídeos e não para efetivamente ler os livros, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas aqui que eu vi os vídeos e vou mostrar para vocês ficam falando: eu achei esse livro muito bonito, mas eu não vou ler. Mas ele fica bonito na minha estante. Então eu vou comprar e colocar ele aqui. Vamos ver mais vídeos pra gente falando mais desse tema. Peguei alguns vídeos dos Estados Unidos. A gente vai colocar alguns vídeos em português também, como eu falo, traduzidos aqui por IA, pra vocês entenderem. Essa menina aqui, ela tem essa biblioteca gigantesca dentro da casa dela, que é muito famosa no TikTok. E ela tem, basicamente, sei lá, muitas cópias do mesmo livro. A gente vai ver aqui alguns vídeos sobre isso. São pessoas que têm mais de 15, 20 cópias do mesmo livro. E o que as editoras estão fazendo quanto a isso? Vamos lá. Eu realmente gosto desse livro. Absolutamente nada contra essa criadora. Todos sabemos que ela é famosa por sua biblioteca linda e super única, mas será que é realmente necessário ter tantas cópias de um único livro? Tipo, eu sou totalmente a favor de 1 ou 2 edições especiais. Mas o que eu quero falar é que tem muitas edições de livros especiais que são muito legais, realmente. Tem até uma do Dias Perfeitos, Rafael Montes, agora que eu postei lá no meu clube do livro, a lista dos livros, enfim. É linda, edição lindíssima, mas é uma edição nova. O que eu vou mostrar aqui pra vocês é que essas editoras ficam lançando mais de 10, 15, 20 edições especiais. Ou mais. E, sabe, só acho que precisamos dar uma segurada, porque, pra mim, isso é o auge do consumo excessivo no BookTok. Acho legal ter 1 ou 2 cópias de um dos seus livros favoritos, talvez uma terceira se for uma edição super especial. Mas a gente realmente precisa ter uma pilha que seja mais alta do que você? Parece desnecessário pra mim. Tem aquela questão toda, né? Cada pessoa com seu dinheiro. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, certamente. Mas aqui a gente tá falando sobre pessoas que querem ver o impacto disso. E o que é que isso causa na vida das pessoas. Eu tenho edições de livros que eu li no Kindle e que eu tenho presencial, física, né? Porque eu gosto muito de ter. Tipo, ali em cima tá vendo o meu livro do Amanhecer de Crepúsculo? Porque eu amo, queria comprar todos, mas assim, é extremamente caro. Eu falei, vou comprar o Amanhecer, que é o que eu mais gosto. E aí é quando a gente parte pra aquela coisa que a gente precisa entender que tem 2 coisas diferentes, que é hobbies. 2 hobbies diferentes. Um hobby é você ler livro e outro hobby é você colecionar livros, certo? São 2 hobbies diferentes. Eu entendo que tem gente que lê livros e coleciona livros, podem ser as 2 coisas, mas nem toda pessoa que coleciona livro lê os livros. E aí com o TikTok, enfim, isso tudo tem piorado, porque as pessoas estão cada vez mais naquela insanidade de comprar, ficar com aquele fast fashion dos livros, comprando livro e estocando livros que nunca vão ser lidos. Tem aquela coisa, gente, porque fica falando, meu Deus, você problematiza muito. Eu sempre falo aqui no meu canal, porque tem gente que fica comentando isso, mas eu digo que é o meu canal. Se você não gostou, procura outro canal que você goste pra falar as coisas que você gosta. Tem gente também que odeia, falando assim, meu Deus, mas por que você fica falando só coisa que você não gosta? Por isso que não fala coisa que você gosta. Eu amo ler livros. Agora aqui a gente tá no YouTube. Gente, a gente precisa ter um pensamento crítico, pelo amor de Deus. As pessoas falam que ler não é um ato de pensamento crítico, você quer ler só besteira, você quer ler pra não pensar. Você pode fazer isso, mas ler também é um pensamento crítico, é pensar. Você não pode ficar fazendo só coisa que você gosta, a gente tá numa sociedade. Se você quiser fazer só o que você gosta, vive dentro de uma bolha, é o melhor a se fazer. Olhem só, e tem esse tipo de vídeo aqui também no BookTok, falando assim, como é que a gente chegou num ponto de achar que esse consumo exagerado é normal? Porque a mulher fala assim, que comprar livros e ler livros é 2 tipos de versão da dopamina, né? Vamos ver. E ali ela fala assim, eu compro toda a versão do livro que aparece, né? Que é o que as editoras estão fazendo agora, lançar milhares de edições, porque fica bonito no BookTok. E aí tem muitas meninas que eu falando, poxa, eu olho pra sua bookshelf, que é a estante dos livros, e fico me sentindo triste, porque eu não tenho essa quantidade de livros, eu queria muito ter esse dinheiro pra comprar tanto livro. A gente vai conversar aqui mais sobre quanto tempo de vida você tem pra comprar 40 livros de uma vez e achar que você vai ler aqueles livros. Eu vi uns comentários também no TikTok de meninas perguntando, será que é possível ler 40 livros no mês? Se for livro de criança, sim, aqueles de desenho.
Em 2023 foi publicado que aumentou mais de 700 milhões de dólares aí essas vendas de livros nos Estados Unidos. Acontece que a questão é, os livros estão sendo comprados para serem mostrados no TikTok ou para serem lidos, de verdade. Pelo TikTok tem aquela questão, né, de vários livros sendo lançados milhões e milhões de vezes, onde as pessoas não vão ler esses livros. Mas assim, agora vamos aos vídeos dessas meninas que elas ficam falando que o livro tem palavra demais e que é muito chato e que pula capítulos. Mas podemos falar de uma coisa rapidinho? Posso só falar besteira por um segundo? Por que diabos esse livro é... Primeiro, a escrita é muito pequena. Segundo, por que as páginas estão tão cheias de palavras? Tipo, que porra é essa? Gosto de páginas que não sejam preenchidas com tantas palavras. Tipo, literalmente cada página é tipo, olha isso. Você está brincando comigo? Vocês, neste momento, estão tipo de por que eu sigo ela? Literalmente, que leitura ela faz? Ela não é uma fonte confiável e vocês estariam certos. Mas alguém lê os livros só por cima? E por ler por cima, quero dizer só ler os diálogos? Tipo, você não lê as descrições porque, pessoalmente, eu não me importo com a aparência de alguém, não me importo... Mas assim, o que a Samina aqui tá falando é que ela pula toda a descrição do livro e que ela lê só os diálogos. Então, livros esses que são narrados, ou que seja que o narrador está descrevendo as situações, ela pula tudo e lê só os diálogos. É isso que ela tá falando. Onde estão, não me importo com o que estão fazendo, eu me importo com a conversa. Ou eu vou virar alcoólatra até terminar esse livro, ou vou abandonar ele porque sem isso eu não consigo terminar. Então, o que acabou acontecendo é que estou aqui sentada lendo esse novo livro e eu viro a página e tem um parágrafo na página desse tamanho. Vai do topo do meu Kindle até a parte de baixo do meu Kindle. É esse tempo todo. E eu pulei, ok? Eu pulei. E primeiro é que eu quero deixar bem claro pra vocês que quando essa menina reclama do tamanho da letra, desse tipo de coisa, ela não tá falando, tipo assim, pessoas que não conseguem enxergar direito, ou pessoas que têm algum tipo de necessidade ali de letras maiores, aquela coisa toda, né, de acessibilidade. Não. O que ela está reclamando aqui é que os parágrafos são grandes demais e que tem letras demais, porque ela não quer ler. Ela se recusa a ler uma coisa grande demais e ela simplesmente pula, tá? Não sei porque muitas pessoas comentaram falando, acessibilidade do livro e tal. Não, a questão aqui que ela tá reclamando é realmente por ter muitas palavras em um livro. Inclusive, tem uma pesquisa falando que mais 53% dos usuários do TikTok aumentaram aí, né, a quantidade de leitura por mês por conta do TikTok. Acontece que eles compravam vários livros e eles liam um livro recomendado, e não todos os livros que eles compravam. Então era aquela coisa assim, realmente a compra pra postar na internet. Não sei se vocês sabem, né, mas tem aquela coisa que, igual eu falei, tem várias editoras lançando diversas versões do mesmo livro pra poder ser postado no TikTok. Olhem só esse vídeo. Ela postou assim, ó, eles me perguntando quantas edições de um livro é possível ter, né, sendo edições diferentes. Vamos ver. You got deep under my skin, and I still feel your power. You changed my voice, you locked it in, and put out any fire. And still with one touch, you got me where you want me, yeah. And it's like a rush. Então vocês estão vendo aqui que foram 10 edições diferentes do mesmo livro, inclusive em línguas que ela não lê provavelmente. Mas o livro é tão bonito, né? Vamos comprar. É como eu falei pra vocês, né? O fast fashion só que com livros, porque eu vou explicar a problemática por trás disso. Vamos ver mais um vídeo. Isso daqui é alguém falando assim pra ela, você não deveria comprar 4 edições do mesmo livro. Like your attitude. Maybe if we wait just a little bit longer, a fuck will fall into my hand, and I can give it to you. E ela tá falando assim, que não liga pra sua opinião, mas essa é a questão, né? O dinheiro é seu, realmente. E é aquela coisa, né? A pessoa faz o que ela quiser, é o dinheiro dela, se ela vai ler o livro ou não, que seja. Mas aqui é o meu canal e eu quero opinar sobre isso. E é isso. Aí tem aquela coisa, né? Que a New York Times chama de BookTok Effect, que é onde é o efeito do BookTok, onde as pessoas começaram a comprar esses livros muito bonitos, de capas muito bonitas pra postar no TikTok. Que é maravilhoso pros autores dos livros, né? Os escritores dos livros e tal, eles estão vendendo esses livros. Ao mesmo tempo que é muito triste, porque as pessoas talvez não vão ler esses livros e estão comprando eles só pra postarem. Eu já vi milhares de vezes no TikTok as pessoas pegarem um resumo de livros. Tem vários vídeos, se vocês pesquisarem sobre. Elas pegam um resumo do livro, não sabe o que aconteceu no livro efetivamente, às vezes pede pro ChatGPT resumir, ou pegou em algum vídeo de alguma pessoa do TikTok e tá postando como se ela tivesse lido. A menina que ela posta as resenhas de livros, que ela foi pega, né, e tal, porque ela simplesmente tava falando coisa de um livro que não tinha, mas o ChatGPT falou pra ela que tinha, e as pessoas que leram o livro falando, tá, mas isso aqui não existe nesse livro, de onde é que tu tirou isso? Uma garota que disse, existe um problema de anti-intelectualismo no BookTok, onde ela tá agora. Eu gostaria de pagar um café pra ela. Porque como assim livros não são políticos? Como assim?
Como assim manter a política fora do espaço dos livros? Vocês perderam completamente o juízo? Ler como ato é político. Você saberia disso se parasse de ler pornografia de fadas de vez em quando. Como assim estamos pulando parágrafos para chegar na parte pornô? Como assim estão reclamando do tamanho da fonte e das margens? Como assim? Não há nada de errado em ler pornografia. Ou melhor, erótica, smut, livros picantes. Seja lá. É o que eu tô falando, né? Não tem problema nenhum você gostar de certo tipo de gênero de livros. Problema nenhum, tá? Você pode ler o que você quiser. A questão aqui é outra, aquela coisa que tá virando anti-intelectualismo. Como você queira chamar. Só, pelo amor de Deus, leia qualquer outra coisa de vez em quando. Faça uma pausa e leia algo que não seja pornografia de fadas. Parte meu coração fazer esse vídeo. Estou te dizendo isso agora. Eu sempre defendi gêneros que são consumidos principalmente por mulheres. Porque esses são os gêneros que geralmente são atacados por pessoas de fora e pela mídia. Estou genuinamente tendo um flashback dos livros de Crepúsculo. De todo mundo chamando as garotas que liam Crepúsculo de burras e imaturas. Tipo, não é pra isso que tô aqui. Quero deixar isso muito claro. É o que eu falo, né? Porque eu sou uma pessoa que ama Crepúsculo. Eu amo Crepúsculo, amo a saga Crepúsculo, já li 1000 vezes, já vi os filmes 1000 vezes, tudo. E tinha muito essa coisa na nossa época, né? Enfim, ali, sei lá, meados de quando o Crepúsculo veio, muito mais de 10 anos atrás, eu ia falar 10 anos, mas é muito mais. E aí a gente ficava aquela coisa sem chamar de estúpida, porque a gente lê aquele tipo de livro. Não, não é essa a questão aqui. Não é isso. A gente não está falando que quem lê esse tipo de livro é uma pessoa estúpida ou menos capaz. Não. Só que ler é realmente um ato de pensamento crítico. E é um ato político que você vai ter que pensar com isso. Mas JJ, às vezes eu só quero desligar meu cérebro e não pensar em nada. Às vezes essa é a palavra-chave. Mas por que parece que é o tempo todo? Todas as horas do dia? Eu te imploro. Leia qualquer outra coisa. Saia do gênero que você está lendo atualmente. Leia qualquer outra coisa. E leia de verdade. É assustador ver quantas pessoas estão lendo livros revolucionários que têm atos políticos, derrubando governos opressores, e ainda assim, na vida real, elas são Palpatine. É assustador. Não surpreende, mas é assustador. Acho que o BookTok é uma coisa boa e ruim. É bom porque incentiva as pessoas a lerem, obviamente. Ruim, porque existe uma diferença entre ler e saber ler. E acho que perdemos o fio da meada nesse segundo ponto. Também acho que existe uma síndrome de protagonista no BookTok. Todo mundo quer se colocar como personagem principal em tudo, e é por isso que às vezes é tão difícil sair do gênero e ler qualquer outra coisa. E não tô dizendo pra você ir ler Vonnegut e ler Dostoiévski. Na verdade, talvez eu esteja assim. Incluam Cormac McCarthy de vez... Tem aquela coisa, pra vocês entenderem, mais de 80% dos livros que as meninas de 18 a 25 anos leem é só romance e fantasia e coisa erótica, né? Esses 3 tipos de livros e nem outro mais, é o que eu falo. Não tem problema nenhum você ler esse tipo de livro, tá? O problema é você fazer isso sempre e você não conseguir ler mais absolutamente nada. E aí tem toda aquela questão que se vocês forem atrás de pesquisar de onde veio esse movimento todo, é muita coisa de anti-intelectualismo, pra você não saber mais o que tá acontecendo no mundo, não entender o mundo, não querer falar sobre outras coisas sem você sendo... Sabe a síndrome de personagem principal? Então acontece muito isso, porque quando você se acha o personagem principal, só importa você, você e você, e ninguém mais. Não caga regra na vida alheia, mas você não conseguir ler mais nada, além de Dark Romance, é um pouco... Eu vi um vídeo de uma menina falando que agora que começou a ler Dark Romance, nunca mais conseguiu ler romance fofinho, água com açúcar, alguma coisa do tipo. É meio complicado, né? Porque Dark Romance é umas coisas meio problemáticas. Pra ser bem sincera, eu não sei muito bem o que é Dark Romance, que ela tá falando ali. Mas aquele livro Nação Dopamina que eu sempre falo pra vocês, que inclusive vai estar no Clube do Livro lá em setembro, a autora do livro, né, ela conta que ela foi viciada nesse tipo de livro. E foi muito difícil pra ela sair disso. E ela é psiquiatra, tá? Eu imagino que seja um livro bem problemático, de romance problemático. Porque o que ela tá falando aqui, que a pessoa que lê Dark Romance não consegue mais ler, tipo, um romance normalzinho, água com açúcar. Temáticas mesmo, não tem nada de meio. Você me fala que não consegue ler mais romance normal? Terapia? Isso vindo de uma pessoa que lê muito Dark Romance. Não quero ser aquelas pessoas conservadoras que saem xingando Dark Romance por ser Dark Romance, mas, gente, vamos tomar cuidado, porque você não se divertir lendo um livro de romance normal, não conseguir mais ler, é meio problemático. Quando das contas, você vai ficar igual os personagens aí malucos de Dark Romance, e ninguém gosta desses personagens na vida real, não. É tudo... Vamos lá ver mais temas sobre o anti-intelectualismo do BookTok. E tornado cada vez mais consciente dentro da comunidade BookTok ao longo do último ano é o crescimento assustadoramente rápido do anti-intelectualismo, que é apenas uma representação clara da mudança em nossa sociedade e da forma como isso está impactando o mundo editorial e dos livros. Quando entrei no BookTok pela primeira vez, ele não era nem de longe tão grande quanto é agora.
ainda estava começando e parecia um círculo seguro para as pessoas virem discutir livros, onde diziam o que gostavam, o que não gostavam, davam recomendações baseadas em gêneros e temas reais para te dar sugestões. E à medida que começou a crescer lentamente, o BookTok e o TikTok se tornaram muito mais monetizados do que nunca, o que fez com que certos criadores que produziam conteúdo preferido pelo algoritmo, em vez de conteúdo preferido pelos espectadores, fossem colocados em um certo pedestal literário do BookTok. Isso os incentivou a criar conteúdos mais superficiais e sensacionalistas sobre livros, que acabaram ofuscando muito o conteúdo que fez do BookTok. Eu falo pra vocês direto do livro Máquina do Caos, né? Que é isso que acontece. Ela tá falando que o algoritmo gosta e não do que as pessoas gostam. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas gosta, sei lá, daquele romance, dark romance, como ela falou. Se você gosta de um livro de romance e você vai postar sobre ele, ele não vai chegar a tantas pessoas pelo algoritmo quanto um livro de dark romance. Então você vai postar o livro de dark romance. É revoltante. Ainda mais revoltante é que, quando você se posiciona e discute as questões sobre como promovemos certos livros e como falamos sobre eles... Uma coisa que eu acabei de ver, eu estava no Twitter hoje, eu abri e fui ler assim, tinha uma pessoa reclamando que as pessoas estavam começando a ler Noites Brancas do Dostoiévski e qual era o outro livro, A Metamorfose, falando assim, ai, que coisa chata, essas pessoas chatas que leem romance, não sei o quê, estão lendo Dostoiévski, blá, blá, blá. Enfim, que tem aqueles livros que são menores e que as pessoas estão começando a ler, porque são leituras extremamente densas. Que bom que as pessoas estão começando a ler esses livros, que bom. Porque assim, é o que eu falo, né, a gente não tá aqui problematizando a situação e dizendo que é ruim, não, porque é bom por um lado onde as pessoas começam a ler, mas é ruim por um lado porque isso vira anti-intelectualismo. E é tão bom quando vê que as pessoas estão passando por outro lado, sabe? Começando a ler. Então, se você for uma pessoa que lê esses livros mais extensos, densos, enfim, e pessoas que leem romances estão começando a ler, sei lá, por exemplo, Crime e Castigo, ache legal, incentive a pessoa a ler aquilo, porque o que a pessoa menos quer é ser julgada. A pessoa que lê Crepúsculo, ela pode sim ler Crime e Castigo, tá tudo bem. Mas vamos lá voltar pro tema do consumo excessivo, né? Que é o principal aqui, o consumo excessivo e você não lê os livros. Vamos lá. Sobre compra de livros e o consumo excessivo de livros. Deixe-me começar com um aviso, porque acho que esse tema pode ser um pouco delicado. Este vídeo não é um julgamento de você, o espectador. Isso é simplesmente uma reflexão sobre meus próprios valores e onde cheguei como consumidora de livros. Eu mesma, como consumidora, não só de livros, mas de roupas, de artigos para casa, etc., tenho ficado muito preocupada com o consumo excessivo ultimamente e comecei a refletir sobre meus próprios hábitos de compra. E comecei a pensar sobre a minha compra de livros. No ano passado, tomei a decisão consciente de ir à biblioteca e tentar ler mais dos livros físicos que já possuo na minha lista de leituras. Na verdade, eu tenho uma estante grande cheia de livros, muitos dos quais eu ainda nem li. E mesmo assim, eu continuava comprando livros. Eu continuava aumentando essa estante física, mas não estava, de fato, lendo tanto dessa estante física. E eu precisei me parar e pensar, por que eu estava fazendo isso? Eu não sou uma colecionadora de livros, e eu sei que alguns de vocês são, e isso não é, nenhum tipo de julgamento sobre estantes grandes de livros. Eu tenho muitos amigos que têm grandes coleções de livros, mas eu não me importo se tenho edições limitadas de livros. Eu nem sequer, exponho meus livros de forma tão bonita. Isso vai ser um sinal de alerta para alguns de vocês. Mas, na verdade, quando termino um livro, eu viro a lombada para dentro, para poder olhar para minha estante e ver o que já li. Como eu disse, para mim, eu tive que pensar, por que estou comprando esses livros? É o que ela tá falando, assim, eu quero falar também sobre o assunto de compra de livros e os livros que você vai ler. Porque, primeiro, por exemplo, assim, quando eu quero ler um livro, eu sei que alguns livros ficam na promoção, só que eu uso o Kindle, né? Como eu disse, eu uso o Kindle, eu não gosto de ter livros físicos, só se eu gostar muito do livro, daí eu compro o físico, que é o que eu tô fazendo agora. Porém, eu gosto de ler no Kindle. E muitas pessoas não consideram um Kindle uma leitura. As pessoas acham que tu leu ali ou digital, ou em algum outro formato que não seja físico, você não está efetivamente lendo o livro. E eu acho isso muito engraçado e aterrorizante ao mesmo tempo, até porque isso se relaciona a uma coisa que eu acabei de descobrir esses tempos, que tem aquele site que chama Goodreads, que é onde as pessoas colocam os livros que elas leem. E aí teve toda aquela trend no Twitter de quando o Goodreads caiu, né, e as pessoas ficaram desesperadas, falando assim, meu Deus, mas pra que eu vou ler livro agora se eu não posso dar um check no Goodreads? Se você não conhece, o Goodreads é um site onde você lê e você coloca lá, livro lido, estou lendo, não sei o quê. E muita gente divulga isso nas redes sociais inteiras, porque é aesthetic, e as pessoas vão ver o que você tá lendo, e muitas leem o livro muito rápido, naquele fast pace de leitura, como eu disse, pra você dar um check no Goodreads, que até então eu não fazia ideia da existência desse site. E quando eu fui abrir esse site, eu fui abrir meu Kindle e dar um check lá, eu falei, caramba, quanto livro que eu já li? Mas eu não tenho os livros físicos, então pra muita gente é uma coisa como assim você lê? Você não tem livro físico? Então assim, né? Então, voltando aqui no assunto que eu preciso dizer é que tá tudo bem você comprar alguns livros, porque
porque às vezes o livro está em promoção e você precisa comprar aquele livro, né, mais rápido, tem promoção da Amazon, aquela coisa toda, né. O porém é que quando que tu vai ler esses livros? Porque eu não tenho tanto tempo de vida assim pra ler tanto livro que tem nas estantes das pessoas, nem se eu tivesse começado com 5 anos de idade. Eu sei que muita gente também tem aquelas estantes de livro que não leu, igual ela falou, as pessoas têm coleção de livros e assim, ok, mas você postar no TikTok que tu tá lendo aqueles livros e pedindo resumo pro ChatGPT é pouco complicado. E eu também preciso de outra coisa pra vocês, que eu falei aqui, né, que é muito legal, muita gente tá lendo mais livros e tudo aquilo, só que eu li num comentário uma moça falando que ela trabalha numa livraria dessas de uma cidade bem pequenininha aqui na Europa, não sei se é na Finlândia, em algum lugar desses. Ela comentou que, tipo assim, quando tem essas edições de livro no TikTok, que é em inglês, e aí os tradutores têm que traduzir pra outras línguas, esse processo de tradução demora um tempinho. E quando acontece o processo de tradução, o livro já não serve mais pra nada, porque as pessoas já não vão ler mais o livro, porque é muito, muito, muito rápido. E para você traduzir um livro demora um tempo. Então, só o período de traduzir o livro, postar o livro na biblioteca para poder vender, né, colocar lá para vender, as pessoas já não compram mais. Porque o livro vai estar lá na livraria, só que no TikTok já não tá mais no hype e acabou. E que serviu aquele trabalho todo que aqueles tradutores tiveram, sabe? Tem esse vídeo aqui onde a moça falou que ela vai ler toda a estante dela de livros e tal, e ela tá fazendo um sorteio para escolher qual livro ela vai ler. E para vocês verem, os livros estão todos embrulhados em papel de presente e tal. Enfim, ela vai escolher qual livro vai ler. E aí tá todo mundo no TikTok perguntando, meu Deus, mas pra que você gastou tanto papel? Meu Deus, mas pra que não sei o que, não sei o que. E assim, gente, são muitos livros, muitos livros, muitos livros. Eu realmente, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito lerda pra ler, mas eu não consigo ler, sei lá, 30 livros no mês, igual que a gente TikTok falam. Realmente, não tem como. Pra mim, um livro, às vezes eu leio o mesmo livro 2, 3 vezes. Porque é complexo. Tem muita aquela coisa também, tem gente que odeia um livro, mas termina um livro pra postar no Goodreads. Que é uma coisa que eu jamais pensei em fazer. Eu começo a ler um livro, leio até metade e falei, caramba, que livro ruim, não vou ler. E aí, pra quê? Tipo assim, eu tô devendo alguma coisa pra alguém, que eu tenho que ler aquele livro, não faz sentido na minha cabeça. É uma nova forma da juventude de ser cool, tá? Postar isso aí no Goodreads, que eu não fazia ideia que existia, igual eu tô falando pra vocês. Eu falei, caramba, eu tô realmente muito velha, porque eu não sabia que isso era a nova forma de ser aesthetic. Eu quero falar outra coisa aqui pra vocês sobre o impacto disso no meio ambiente, tá? Você vai comprar livros e mais livros que não vão ser repassados pra frente, você não vai ler esses livros, eles vão ficar lá. E esses livros novos aumentam a demanda por papel virgem. Isso contribui aí pro desmatamento, principalmente quando esses papéis não são reciclados. Igual eu falei, né? Eu falo muito no meu Instagram, que aqui na Europa, eu moro na Espanha, e as pessoas leem o livro o tempo todo. Em todo lugar que você vai, tem gente lendo o livro. E assim, lendo o livro, ninguém tá postando nada, não. Eles estão lendo o livro. E não que seja um problema postar, tá? Eu amo postar também os livros que eu tô lendo, mas eu tô falando aqui da questão do TikTok, que é só ler pra postar. Mas enfim, aqui eles leem muitos livros, e todos os livros que eu compro aqui físicos é no lugar que vende livro usado. Como que chama? Sabe aqueles sebos? Então, as pessoas leem livros e repassam eles pra frente. Eu ganho um dinheirinho, eu vou comprar um livro mais barato, e não vai estar desmatando tanto o meio ambiente. Tá tudo bem se você gosta de comprar só livro novo, enfim, é a sua vida, mas a gente tá falando aqui dos impactos que isso causa. O que eu quero dizer com tudo isso é que ler é a melhor coisa do mundo. Ler é um ato de pensamento crítico. Ler é muito bom. Mas que você pensa nos 2 hobbies diferentes que eu falei lá atrás, que se você quiser colecionar livros, tá tudo bem, mas você deve muito bem entender o tipo de escolha que você tá fazendo pra sua vida. Não faça alguma coisa, como eu sempre falo, só pra postar na internet, e pra ser legal, e pra dar check no Goodreads. Ler qualquer coisa que seja, muda a sua vida, nem que seja pra aprender um pouco melhor do português. Então assim, eu sempre falo, ler nunca é em vão. Ler, mesmo que seja aqueles livros que muita gente acha que é bobinho, crepúsculo da vida, você vai estar aprendendo uma melhor oratória, uma escrita melhor, vários tipos de coisas. Igual eu falo, quando eu vou aprender outra língua, eu leio um livro que eu já li em português em outras línguas, que é o que eu faço agora em espanhol, tipo aquele meu livro ali de amanhecer é em espanhol. Então assim, isso vai te ajudar em diversos aspectos da sua vida. Que você goste muito de ler, que entre muito na sua cabeça isso de ler, porque é maravilhoso. Leitura abre portas, como eu falei, o estudo muda vidas, eu sempre falo sobre isso. Faça as coisas porque você gosta. E não para ficar postando no BookTok e comprando milhares de livros só para ser cool. Ou estar aí dentro do padrão aesthetic. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que façam vocês refletirem de alguma forma. E entrem no meu clube do livro, que vai ser muito legal. E a gente vai sim ler de verdade lá.